Boa noite, meu nome é Rodrigo. Eu escrevo no site Sem Camundongos, né, que o endereço é semcamundongos.online, e também escrevo no meu blog pessoal, né, que é rodrigosilva.blogspot.com. E eu estou feliz aqui de estar no Conjecturas, né, do Conjuntura Live, para falar, né, sobre um tema que talvez não tenha sido muito explorado, que é o proto-bolsonarismo, né? Quando nós falamos assim de onde surgiu esse fenômeno, né, do bolsonarismo, muitas vezes as pessoas pegam várias analogias que não tem muito a ver com a realidade mais imediata do Brasil, né? Tenta comparar com fascismo, e como a gente pode, se for procurar, tem antecedentes muito reais assim na história mais próxima do Brasil, do fim da ditadura para cá. E aí é sobre isso que eu queria falar, né, falando de alguns políticos e alguns apresentadores da televisão, e mostrar como é que o trabalho deles, né, que mesmo que são apresentadores que não estavam diretamente envolvidos com política, acabou que foi sendo um trabalho ideológico que acabou criando a ideologia de onde pôde surgir o bolsonarismo, né? A gente escreveu, né, no nosso site coletivo, né, um texto que tem alguns vídeos, né, porque algumas pessoas assim mais jovens que não pegaram os anos 80, 90, talvez nem conheçam, né, essas figuras. Então é interessante até para ver em vídeo, né, como é que é, e aí dá uma sensação. Eu estava vendo essa semana, né, para escrever o texto, e dá uma sensação mesmo estranha, né, de que você tá vendo, parece que é uma máquina do tempo ao contrário. Você não volta para aquela época, parece que aquela época é tipo um sinal, né, do que está acontecendo hoje. Então, para começar assim, nós sabemos que quando a ditadura, né, começou o processo de abertura, né, teve uma ala dos militares que essa ala não aceitou, que era a ala do Ustra, né, tentou fazer o atentado no Rio Centro, tudo. Então sempre existiu uma ala dos militares que não aceitaram fazer a passagem, né, de governo para os civis, né, e dentro da política, né, próxima das Forças Armadas sempre existiu as posições próprias do Clube Militar, por exemplo, né, que durante todo esse período da redemocratização ficou comemorando os aniversários do golpe militar, né, dizendo que aquilo era necessário. As próprias ordens do dia nas Forças Armadas, né, no dia 31 de março, sempre fizeram alusão ao golpe, apresentando o golpe como se fosse uma forma de salvação do país, né? E isso aí foi uma das coisas que levou a esse clima, né? Porque esses caras nunca foram punidos, como por exemplo aconteceu no Chile, na Argentina. Eles nunca foram levados à justiça pelos crimes que eles cometeram, por ter rasgado a Constituição, por terem dado um golpe para roubar, para vender o país para o imperialismo, como eles fizeram. E acabou que, como eles nunca sofreram a punição de vida que eles deveriam, sempre existiu esse caldo de cultura que sempre ficou se proliferando, né? O próprio Bolsonaro era uma figura que ele cresceu na política fazendo reivindicação corporativa, né, para esses setores, né, ficou exigindo aquele monte de penduricalho e privilégios que eles têm, que o resto da população civil não tem, né. Ele era um dos caras que lutavam para isso, aumento do soldo deles, e foi assim que ele construiu a carreira política dele, né. Então o Bolsonaro, né, ele entra como componente lá por esse lado corporativista, né, dos militares. Só que além disso existia muito mais coisas, né, que foram desembocar na figura do bolsonarismo, e que o Bolsonaro, acredito até que ele era um cara que estava no lugar errado na hora errada, e que foi escolhido para ser o representante dessas forças, né, que na verdade tem um peso na sociedade brasileira, né, e um histórico que vai muito além do Bolsonaro. Ele é uma figura que vai ser descartada em algum momento, ou ele vai preso, ou então vai fazer uma carreira política para ficar enchendo o rabo da família dele de dinheiro, como essa dinastia de político corrupto, né, que por exemplo aqui na Baixada, a família Zito. Mas depois eles vão procurar outras figuras dentro desse mesmo caldo de cultura, né. Então
Para dar mais um exemplo, né, tem uma pessoa que a gente citou ali no texto, que é o Alborguete. O Alborguete, o Ratinho era repórter, né, no programa do Alborguete, que no começo dos anos 90 o nome era Cadeia Nacional, era no 9, no canal 9, na época, eu não lembro se o nome já era CNT. E era um programa que eles ficavam, que foi um dos primeiros programas sensacionalistas desse, né? A gente pode, esse tipo de jornalismo sensacionalista, né, pingando sangue, a gente pode fazer um resgate assim. No Brasil, isso começa com Notícias Populares, lá de São Paulo, que era um jornal de fake news e de notícia sensacionalista. E até é citado, né, tem uma música do Tom Zé, que ele fala, né, que se espremeu o jornal sai sangue, né? E aqui no Rio de Janeiro, o jornal O Povo, né, que sempre botava imagens, né, de execução, imagens ultraviolentas, de gente esquartejada, todo furado de bala, na capa do jornal, né, para apresentar de uma forma bem sensacionalista. E na televisão e no rádio, né, o Gil Gomes, né, no começo dos anos 90, no SBT, teve aquele programa Aqui Agora, e essas figuras, né, criaram essa tradição no Brasil de fazer o sensacionalismo com a violência, né? Sempre existiu, né, jornalistas policiais, né, que pegavam essas notícias de crime e tudo e fizeram sensacionalismo, mas dessa forma assim de explícita, de mostrar a violência e tal, foram esses jornais, né, e essas figuras como o Gil Gomes. O Alborguete, ele começa, o diferencial dele, ele era do Paraná, né, não era um cara que teve tanto destaque como em São Paulo e tal, mas sempre, ele era um cara que fazia essas matérias de uma forma muito agressiva e sempre, dizendo que tinha que matar mesmo, tinha que prender, o nome do programa era Cadeia Nacional, né, sempre fazendo uma apologia da violência policial, não defendendo que o cara seja preso, né, mas indo além disso, né, justificando a violência policial, defendendo medidas extralegais, né, medidas criminosas para perseguir os caras, sempre logicamente com um ladrão de galinha, né? Ou com um cara que é assaltante do bairro, ou com um cara que cometeu aí sim um crime violento no bairro, mas nunca apontando isso para os maiores bandidos da classe dominante, né? Claro, né? O Ratinho, né, que começou como repórter do Alborguete e continuou dentro dessa tradição, tá aí, né? Ele agora é um dos bandidos, né, da classe dominante, é um cara que é dono de uma porrada de empresa lá, e agora é uma figura que fica fazendo apologia também do bolsonarismo. Ele nos próprios anos 90 ficava defendendo, né, o armamento generalizado da população, a pena de morte. E agora o filho dele, né, virou governador e agora ele está fazendo parte dessa quadrilha aí de criminosos que é mais perigosa ainda do que os criminosos que estão aqui no bairro, né, que são os criminosos que estão no poder. O Alborguete, ele era só apresentador. Tem um caso de um cara que era radialista e que depois ele fez carreira política, que é o Afanásio Jazari. Ele tinha um programa de rádio em São Paulo também, naquelas rádios AM, tipo a Rádio Globo que tinha, a Rádio Tupi, e que também era de extrema, né, apologia da violência, e ao mesmo tempo, ele já naquela época, já nos anos 80, ele juntava essa apologia da violência com a apologia, né, de paradas de preconceitos. Naquela época que começou a epidemia da AIDS, por exemplo, ele ficava fazendo associação, né, entre a homossexualidade e a AIDS, né, dizendo que, com todo aquele discurso, né, que era um resultado da imoralidade e tal, e que era o discurso que existia no começo dos anos 80, né, que estigmatizava a população homossexual por causa da AIDS, né, e agora, na verdade, até maior, com o tempo, né, não existe mais, no começo era tinha uma incidência muito grande, né, na população que era homossexual, só que agora já se generalizou, né, para todo mundo. É uma doença sexual, não existe uma doença só para homossexuais, só para heterossexuais, né. E o Atanásio, ele fazia
assim, um discurso completamente, desvairadamente homofóbico, assim, o pessoal que fica chocado com Levi Fidelix falando besteira homofóbica na televisão não tem noção do que era o Afanásio. Eu tenho no texto um trecho, um clipezinho dele no programa do Ratinho fazendo discurso, assim, que assim, absurdo, nojento, assim, nojento. Ele foi eleito com 500 mil votos, acho que em 86, então era um dos... Já naquela época existia uma base social para isso, né, dentro da sociedade. Era a parte da população, né, não necessariamente de classe média alta, né. Hoje o bolsonarismo, né, todas as pesquisas, se você for ver, por exemplo, o Pablo Hortelado, né, da USP, ele pesquisa, né, quais são os setores que sustentam, né, a militância bolsonarista, e são setores de classe média para cima. Mas apoio popular tem apoio popular em todas as classes da sociedade. E geralmente nos setores mais preconceituosos, que não conseguem associar, né, a situação precária que eles vivem a todo o sistema social e político. E aí ficam procurando um bode expiatório, e aí o bode expiatório são os bandidos, né? Que, né, logicamente que o cara que é o bandido é o cara que prejudica o trabalhador, né? Eles cometem crime principalmente contra o trabalhador pobre, né? Mas eles pegam exclusivamente isso e não veem, né, todo o papel lá da classe dominante e do sistema social que a gente vive para a precarização da condição de vida das pessoas, né? Então são pessoas que ficam sempre procurando um bode expiatório, algumas vezes isso como forma de pisar em alguém para demonstrar algum poder, né? Muitas pessoas aí violentas que existem nas periferias, né, do mundo todo, né? Essa base social, já nos anos 80, o Atanásio de Assad, o Bolsonaro, esses caras tinham uma votação, né, votações grandes. O Wilson Leite Passos, que é um cara dos anos 50, ele foi o cara que escreveu o primeiro pedido de impeachment para o Getúlio Vargas, então, mas que continuou a ser eleito no Rio de Janeiro até o começo do século XXI agora, né? Então existia uma base social para isso, né, dentro da sociedade brasileira, né? E essa base social o bolsonarismo conseguiu mobilizar, né, para poder chegar ao governo num momento de extremo desgaste, né, da esquerda, né, que depois de uma política econômica que durante 12 anos ela favoreceu principalmente, né, os grandes monopólios nacionais, né, só que durante algum período algumas medidas do governo deram resultado para a população em geral. Isso se esgota a partir da crise de 2014 e aí começa a ter as denúncias de corrupção que foram reais, né? O PT esteve envolvido num esquema de corrupção com as empreiteiras tal, dentro da Petrobras para poder alimentar as campanhas dele e corrupção pessoal de alguns dirigentes, né? E que a Lava Jato instrumentalizou isso com o discurso anticorrupção e que foi um dos fatores mais importantes para o desgaste da esquerda e para essa volta da extrema-direita, né? Essa alimentação dessa extrema-direita gerou a situação hoje que a gente tem, né? A gente não tem um governo fascista, não tem. O fascismo é um regime de partido único, que não existe liberdades democráticas, que é impossível fazer oposição se você não tiver com a arma na mão. É isso. O bolsonarismo não é isso. Ideologicamente, eles têm a ver com a tradição da ditadura militar, né, da doutrina da segurança nacional, que é um nome até irônico, porque os militares eles deram o golpe para trair, vendeu o Brasil para os Estados Unidos, né, em defesa do Ocidente, entre aspas, como o Golbery falava, né? Ou seja, para impedir o desenvolvimento autônomo que estava sendo esboçado, né, no período do Jango, algumas medidas tímidas, né, de independência econômica, e eles deram o golpe para poder fazer um desenvolvimento pelo alto a serviço do imperialismo americano. Né? Então a doutrina de segurança nacional de nacional só tem um nome, e o bolsonarismo também, de nacionalista só tem um nome. Né? Porque é o nacionalismo que quer vender o Brasil o mais rápido possível para os Estados Unidos, né?
de formas até estúpidas, né? Por exemplo, eles estão sofrendo oposição pela política de liquidação que estão fazendo na parte ambiental, né? Que eles poderiam continuar destruindo o meio ambiente, como foi feito nos governos do PT, mas dentro de todos os acordos internacionais, né? E eles não querem fazer isso, querem fazer rapinagem roubalheira para poder destruir e roubar o mais rápido possível, né? Comparando, é como se fosse um cracudo que estivesse roubando um celular aí de R$5.000 para vender por R$50 na boca de fumo, né? Então, a gente, para entender isso, eu acho que a melhor forma não é procurar modelos dos anos 30 da Europa, como é o fascismo, é pegar a tradição da política brasileira, né? Os militares, né? Esse jornalismo pingando sangue, do Alborguete, do Ratinho, né, quando ele era repórter, que criou uma mentalidade de que direitos humanos é defender bandido, uma mentalidade de que a polícia não tem que agir dentro da lei e que a polícia tem que ultrapassar os limites da lei e que a polícia tem que agir como se fosse uma facção criminosa. Esse discurso homofóbico para ficar procurando bodes expiatórios na população e que casa muito bem com o moralismo religioso que tem, né, pega num setor mais atrasado politicamente da classe trabalhadora, de ficar achando que, por exemplo, o cara porque é homossexual, o cara tá pedindo uma punição de Deus, né? O Atanásio Josade falava essa parada nos anos 80, agora morreu lá o Paulo Gustavo ontem, e se você entrar em qualquer comentário, tem pessoas, né, fanatizadas e idiotizadas que fazem o mesmo tipo de comentário hoje, né? Então o bolsonarismo ele não apareceu do nada, ele é um produto, né, de um caldo de cultura brasileira, da cultura brasileira, uma parte da cultura brasileira, que é uma parte que teria que ter sido colocada em questão, né, as pessoas teriam que ter sido responsabilizadas quando terminou a ditadura, e que deveria ter sido levantada toda uma discussão sobre esses temas. Isso não foi feito no período democrático, ou foi feito muito insuficientemente, foi feito da classe média para cima, na verdade, nas universidades e tudo. E nos movimentos populares, que infelizmente não, eles tiveram um alcance grande nos anos 80 e 90 e depois tiveram um recuo no período do PT por causa da institucionalização dos movimentos e da burocratização. Isso permitiu que essa despolitização da sociedade não só não fosse combatida, como pudesse ter crescido e ter chegado onde chegou agora, né? Então, para concluir, acho que a gente, para fazer esse combate, né, a gente não pode simplesmente fazer o combate político. É logicamente que a gente tem que lutar pelo impeachment, né, contra todas as direções tradicionais do movimento, o PT e a CUT, que não querem fazer a campanha do impeachment porque estão esperando a eleição de 2022, contando com o ovo no cu da galinha, porque a pesquisa agora está com o Lula na frente, sem eles terem certeza que o Lula vai concorrer, porque ainda existe processo, que ele vai ganhar e que se ele ganhar ele vai tomar posse. Porque nada disso está garantido. E eles aí estão contando com o ovo no cu da galinha, enquanto está morrendo 3.000 pessoas por dia, em vez de tomar uma atitude e tentar fazer uma campanha real para poder ter o impeachment. Só que além da questão do impeachment, a gente tem que estar dando toda uma batalha política e cultural na sociedade para poder combater isso. E essa parte é mais difícil até do que o impeachment. A gente tem que estar disputando a sociedade. E disputar a sociedade não é como a esquerda no Brasil erradamente pensou, né, que tendo o controle do governo ia conseguir fazer disputa à sociedade por aí. Não é de baixo para cima. A gente tem que estar organizado nos locais de trabalho, locais de moradia, tem que existir meios de comunicação dos movimentos populares, tem que a militância que trabalha com cultura tem que estar produzindo cultura que seja acessível à população, com qualidade, com nível, e que possa discutir nas questões da nossa sociedade. E a gente tem que fazer esse trabalho de formiguinha, que esse trabalho foi feito no Brasil e deu certo. Nos anos 70 e 80, várias questões conseguiram ser debatidas e depois houve um recuo, né? Que esse recuo se refletiu no recuo do próprio campo político no Brasil para a direita, né? Como está indo para a direita desde 2014 até agora, né? Então,
É importante a gente entender as raízes culturais, né, do bolsonarismo, o que foi esse proto-bolsonarismo, de que ele é formado, para a gente tentar ir aos poucos lutando no nosso local de trabalho, nos nossos locais de moradia, nos nossos locais de estudo, para poder reverter essa onda na sociedade e fazer a onda que a gente finalmente vai acertar as contas com esses caras. Tudo bem? Quem gostou, né, eu vou colocar nos comentários também o texto, alguns vídeos e tal, e a gente pode conversar por lá também para poder falar mais sobre esse assunto. Tudo bem? Obrigado. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, acione o sino para receber as nossas notificações. Se gostou do vídeo, deixe um like para fortalecer o Conjuntura Live. Indique o nosso canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Conjuntura Live nas ruas e nas redes. Estamos também no Facebook, Instagram